Olá, olá, queridos cravos e rosas do meu jardim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no canal Amálgame, o caminho do autoconhecimento, sempre trazendo novos temas propostos do encontro com o eu. E aqueles que estão aqui são muito corajosos realmente para essa proposta. Vamos lá colocando o vídeo, estou mostrando a minha mesa de trabalho para vocês. Então, o meu nome é Magnólia e o tema que eu trago hoje para vocês é o perdão, renúncia e reconciliação. Perdão, renúncia ou reconciliação? Pergunta ao tarô: estou sendo tomada pelas mágoas da injustiça que vivi e que não consigo esquecer. O que o tarô tem a me aconselhar, a me dizer sobre isso? E aí então, né, eu coloquei, eu faço no Instagram, eu sempre coloco aqui no início essa explicação, que eu faço no Instagram palestras iniciais, né? Depois, que é o tema, faço uma plainagem sobre o tema geral e depois adentro ao subtema, ao tema específico de cada um, aonde, né, ajuda melhor a adentrar de uma forma indireta numa plainagem geral sobre o tema e de forma indireta em relação a você, né? Essa questão fica muito mais leve, né? Muito mais significativo, muito mais profundo o conhecimento de causa do tema, né? Então, isso é bem bacana. Então, lá eu boto sempre abaixo aqui a descrição, né, da minha página lá no Instagram. E aqui, né, aqui eu faço uma leitura bem rápida por causa do tempo. Aí é uma necessidade, né, da gente agilizar um pouco mais, tá? Hoje eu falo, né, sobre mágoas, e mágoas também está correspondida com amor. Trago aqui uma mensagem de Léo Buscaglia, bem rapidinha, porque é pequenininha, né? Isso é uma pequena introdução rápida que tento colocar aqui no YouTube. Então, vamos lá. Culpados são os outros. É o tema do livro de Léo Buscaglia. Então, fala assim: a maioria de nós é especialista em culpar os outros. Aprendemos a atribuir nossos fracassos e problemas de forma conveniente aos outros. Nada posso fazer sobre o jeito que eu sou, disse-me um homem que enfrentava sérias dificuldades. Minha infância foi um pesadelo. 20 anos depois, a vida desse homem continuava emperrada por causa das feridas não cicatrizadas. Tornou-se claro, no cerne do problema não era tanto o passado difícil, mas sua compulsão por revivê-lo. Sem nada fazer para mudar a situação, a depressão
a neurose, a infelicidade crônica não são apenas causadas por um episódio ou por uma pessoa, mas também pelo modo como a pessoa reage a elas. Quando percebemos que somos responsáveis por nos libertar das opressões do passado, também livramos todos dessa responsabilidade. Só assim começamos a nos concentrar mais no amor e menos nas acusações. O homem que, com a sua tolice, me prejudica, receberá a proteção do meu amor mais sincero. Quanto mais mal dele vier, tanto mais bem de mim receberá. Isso aí é a mensagem de Buda, né? Então, um grande mestre que fica para vocês aqui inicialmente a reflexão, tá? Vamos à mesa, né? Para as 3 posições, é o que importa aqui. Então, aqui na nossa mesa, eu inicialmente, né, eu já coloquei para vocês as 3 posições, né? Aqui inicialmente até baguncei aqui as posições, né? Então, tenho a posição 1, que é a pedra branca com a cartela preta. Eu tenho a posição 2, que é a cartela dourada com a pedra lua, e tenho a posição 3, que é a cartela azul com a pedra verde, ok? Então temos aqui 3 posições significativas. E deixa eu pegar aqui o livro da Cabala, que tem a árvore da vida, que de repente eu posso estar mostrando para vocês, tá? Aqui nesta posição, temos a posição 1, a posição 2 e a posição 3. Então precisamos refletir, né? Porque quando a gente está apegado à dor, né? A gente é uma forma... não tirando a razão do sofrimento de cada um, né? Porque isso tem um tempo, existe um tempo necessário para que a gente possa digerir a dor que a gente está sentindo, né? Mas quando a gente se apega à dor, a gente é o nosso próprio carcerário, né? No intento da gente encarcerar o outro, né? Porque assim, o perdão remete, que eu já percebi bem nas pessoas, que o perdão remete à liberação da culpa do outro, né? Que perdoar vai liberar o outro do karma e do peso que compete a ele, né? Dentro do emaranhamento que ele criou, né? Mas se ele, nesse movimento, nessa caminhada, os anos vão passando, né? Mas se ele se reformular, ele reconhecer dentro dele, e dentro dele ele tomar ele criar uma nova proposta de vida, né? Se condicionando de uma forma diferente, ele se transforma, né? Claro que dentro da lei do Dharma, né? Da ação, da reação, as dívidas, ele irá passar em algum tempo, espaço, ou ele vai passar essa mala para outras gerações, né? Porque nada fica impune, muito contrário do que a gente pensa. Às vezes uma geração fica livre, né? Mas dentro da constelação sistêmica mesmo, outras gerações irão apresentar, né? A posição inversa do processo, né? Aquilo que eu fiz lá, aquilo eu passo aqui, porque o perpetrador, a árvore da vida do perpetrador e da outra pessoa que foi vitimada, acabam se intercalando, tornando-se uma árvore, criando, né, trazendo os psicóticos. Aí nascem pessoas com tendência, né, a ser psicótico dentro da família, principalmente em agressões, né, de morte,
situações de agressões, de espancamentos, coisas muito difíceis, acaba, né, ele criando e gerando esse karma para o outro da dor, mas isso entra também para o sistema dele. E amanhã, depois, aquilo que ele fez aqui, né, acaba em outras gerações de alguma forma se apresentando essa memória, né, principalmente se for, né, em qualquer situação realmente, mas principalmente se isso for velado, né? Ele tem a imagem, ou ela, a boa imagem social, no contexto social, pensando que isso fica velado. Não tem como. Isso vai se apresentar dentro do próprio sistema da pessoa, né? Em campos de dor, aonde os seus descendentes vão ter que pegar a mala, né? O bastão da vida com as sementes, né, do joio, né, do joio. E aí a pessoa vai ter que trabalhar isso. Eu não estou entrando para a parte, apesar de usar termos que vocês consigam corresponder à sua, ao campo coletivo, né? Eu poderia falar, ter uma outra falagem aqui, uma outra fala, só que isso aí, né, ia ficar mais difícil para vocês compreenderem, tá? Então aqui vamos à primeira posição. Se vocês quiserem aprofundar sobre o assunto lá, né, eu tenho as minhas postagens e ontem eu falei sobre isso, tá? Aqui o preto e branco, né? O preto e o branco. Aqui fala de oposições. O universo inteiro é feito dos contrários, das oposições, né? Então, as oposições, claro, escuro, dia, noite, né? Céu, terra, né? São condições que nos parecem contrárias, mas elas são complementares, elas são essencial para a criação da vida, o feminino, o masculino, né? O preto e o branco. Então aqui, né, essas polaridades, café com leite, é a mistura do café com leite, né? Qual é o café com leite bom para cada pessoa? Depende da situação, né? Tem pessoas que gostam do café com pingado leite, né? E tem pessoas que gostam de muito leite. Então a gente tem que aprender a dosar, né? É a temperança, né, na carta do tarô. Então a gente tem que aprender a dosar essa relação. A gente tem que aprender a usar, né, essas polaridades também no nosso ser, porque nós temos o nosso lado sombra e luz. Nós temos em nós o feminino e o masculino, né? E se a gente está em conflito com essas oposições internas em nós, automaticamente isso irá se retratar na vida da gente para, né, que a gente forme o triângulo, a harmonia, né? Tá ok? Entrar em harmonia é fazer esse equilíbrio da balança, né? De quanto de café com leite, né? Agora, como que eu atuo, né? Nessa situação, naquela situação, de forma, né, que eu consiga a minha tão felicidade almejada, né? Mas nós só vamos aprender isso vivendo, né? Então as experiências do cotidiano, as experiências da nossa vida, elas nos servem, né, de grande aprendizado. A cartela preta é muito interessante, que na árvore da vida nós estamos em Rockman, nós estamos em Biná, na árvore da vida, e o branco em Rockman. Então, bem aqui na árvore da vida, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. A árvore da vida, nós temos o triângulo superior e aqui embaixo nós temos as polaridades do preto e branco, que é essa questão, essa passagem aqui do meio, tá vendo? Ó? Bem aqui no meio tu tá transitando, teu movimento tá para cá e para cá. E aqui o triângulo tá a nível em correspondência ao corpo humano, à mente, né? A sua mente, né? E aqui Shin tem a letra Shin aqui no meio. Tem uma letra Shin bem aqui, ó. Shin aqui no meio, tá? Shin representa fogo,
tá? Fogo, o fogo do Espírito Santo, o fogo da ressurreição na Cabala. Então aqui vem pedindo, né, para você buscar uma nova forma, né? Porque o branco remete à capacidade de percepção da, né, causa e efeito, né? Então, eu vou tomar uma atitude hoje, eu preciso, né, saber dosar bem, tá? E aqui é o campo do pensamento, é reorganização mental na árvore que está precisando de uma reformulação, porque é a balança superior, olho direito e olho esquerdo, né? Então, né, no movimento do dar e receber, né, então Jesus tem passagens na Bíblia, né? Porque quando a gente entra na Cabala, a gente tem que entrar, que é judaico-cristã, a gente entra nesse conhecimento. Independente, porque eu também não tenho religião, mas independente disso tudo, né? Estudei a Cabala. Então, o que que acontece? Quando a gente entra nessa questão da capacidade de prever, né? Prever remete a conhecimento de causa. E o conhecimento de causa leva à intimidade. Então, quando a gente tem o conhecimento de causa, a gente tem uma intimidade com a experiência, uma habilidade melhor, uma destreza para lidar com a situação sem causar maiores desastres, né? E Bert Helling, na constelação sistêmica, ele fala, né, 50 por... eu sinto muito, tem um movimento dentro da constelação, né, que são palavras curativas e transformadoras, que né, eu sinto muito, deixo 50% para você e tomo 50% meu. Sinto muito. Eu deixei uma meditação dessa curativa sistêmica no Instagram, né? Lá eu deixo meditações. E tem mais de que uma meditação lá, disso também de cura, tá? E precisamos ver as correspondências dessa polaridade em questão à correspondência, né, específica, que é referente à nossa infância, aos nossos pais, aos nossos provedores, né? Como que é essa posição feminina e masculina, né? Masculina e feminina. Como que essas posições, elas se relacionavam, né? Era em conflito, era em briga, era em competição, né? Porque às vezes os nossos pais entram em competições infidáveis, vivem brigando, né? A mãe não permite que nós cheguemos ao pai, né? Ela não entrega aos 3 anos o pai, né? Ao pai, né? Esse filho, essa filha dizendo, toma, eu tive, né? E agora é seu. Dá para ele essa oportunidade, essa participação, né? Na criação, né? Na criação daquele elemento, na formação yin e yang, né? Então ele fica só com uma formação feminina. Não existe a presença dessa imagem, dessa polarização na formação, né? Ânimos da sua personalidade. Então, o entendimento de amor, diz na psicanálise, né, de Freud, o entendimento de amor vai ficar muito comprometido, né? E aí essa pessoa vai espelhar isso porque essa correspondência de afeto, né, de consideração pelos diferentes é excluída, né? Já tem uma alienação parental dentro do casamento, tá? E é aqui no início da vida que se faz a formação do amor incondicional. Então, o amor incondicional não acontece porque a criança, nessa fase inicial, ela vivencia essa exclusão da diferença, né? Através de comportamentos, de fala, né? A criança aprende muito observando, né? Mais do que a gente possa imaginar. Quem tem criança em casa consegue perceber isso, tá? E então, aqui estou sendo tomada pelas mágoas da injustiça.
Então, muita coisa a gente precisa ver, né, que são padrões, se não são padrões em nossa vida, quais são os comportamentos, né, inadequados, né? Qual é a nossa posição de responsabilidade, porque relacionamento é de adultos, né? Criança também se relaciona, mas relacionamento afetivo, quando a gente fala homem e mulher, se for o teu caso aí, é específico, né? Porque, né, corresponde a isso. Agora, se for, né, relação de amigos, relação profissional, aí corresponde, tá, a irmãos da família, como era a relação. Se era uma relação que havia também exclusão, né? O que aconteceu? Aí você foi bem-vindo quando você chegou nessa família, né? Qual foi a presença dessa condição? E aí começa a formação da personalidade com barganhando o amor, né? Querendo uma posição para que possa existir, para que possa ter importância dentro da família. Então aqui é muito legal, né, fazer diferente, a posição do fazer diferente, tá? Colocar aqui a posição de fazer diferente, nível de consciência, né? Aqui fala sobre, crenças, deixa eu ver aqui na mesa, não estaria aqui. Depois vamos ver aqui, né? Fazer diferente é essencial para essa posição, para encontrar uma forma, porque a vida é uma grande experiência. Então, encontrar uma forma, né? Um caminho diferente para que possa acontecer a relação. Existe uma área cega, existe uma área desconhecida, existe na posição, relação, uma área oculta. Quando a pessoa, né, ela se posiciona, né, polarizando, né, ela não faz a alquimia, tá? A junção, porque o preto e branco se torna cinza, como café com leite, né? Mas quando não faz e ela continua polarizando, ela se mantém resistente. Por exemplo, com você eu não misturo, né? Eu não alianço. E aí o que acontece? Há uma resistência no processo de mudança, aonde pede a renovação, né? O renascimento. Através da união do pai com a mãe, nasce o filho, que é a terceira pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, que já lá na Santíssima Trindade da árvore da vida, lá em cima, né? Tudo começa através de um pensamento que se torna a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus. É entoado uma palavra e se faz a vida, né? Então, né, dentro das minhas estruturas mentais, eu não permito essa existência. Dentro, né, do meu sistema familiar, dentro da minha estrutura filosófica, religiosa, eu não permito você dentro da minha... Aí, o que você atrai? Você atrai justamente para a tua vida aquilo que você não quer, porque você permanece, como você não se torna íntimo a essa condição. O que é a intimidade? É o conhecimento, né? Aí você pensa que conhece, você só aprende a conhecer quando você entra aqui em harmonia, quando você consegue lidar com isso, né? Tipo, eu frito ovo e me queimo. Por quê? Qual é o... Ai, mas eu não consigo, porque a pessoa passa 50 anos fritando ovo e se queimando, fica com os braços todos queimados, né? Só que, né, se ela resolver, né, olhar para isso aqui, para poder entender por que aqui ela não consegue, né, lidar nesse campo com harmonia, o que ela vai buscar? O conhecimento de causa. E aí automaticamente ela consegue essa harmonia, né? E aquilo que estava oculto, não revelado, a sua área cega, tá? Corresponde a sua área cega, correspondente à área desconhecida, ela consegue desvendar o oculto. E aí há a ressurreição, a renovação, o renascimento, né? E assim nós estamos
contribuindo para a neuroplastia do nosso sistema psicogenético, né? Porque isso, mesmo que não venha a ter filhos depois, isso fica uma memória dentro do sistema, né? Que muita gente, sistema quântico, né? Ou dê o nome que quiser, mas, né, fica dentro, psicossomatizado lá, por isso que gerações novas mexem com o computador melhor do que eu, né? Entendeu? Por quê? Porque eles já trazem na sua neuroplastia, né, aquele campo formalizado, né, aonde eu tive que lutar para conquistar. Né? Então, eu estou contribuindo para o inconsciente coletivo, eu estou contribuindo para a malha humanidade quando eu estou a serviço de mim mesmo. Eu penso que eu estou resolvendo um problema pessoal, além de não entregar esse bastão para os meus descendentes resolverem. Né? Então, isso é reagir à vida. Reagir à vida, dentro da constelação de Bert Hellinger, é uma profunda reverência, né, à vida, dizendo sim, eu vivo, tudo que tu se apresentar para mim, tudo vida que tu me mostrar, né, é um sim, é um desafio, né, a minha elevação da consciência. E a iluminação é assim que faz, né? Porque existe a grande promessa de Adão Cadmo, um grande iniciado perfeito, né? Que os grandes místicos buscam, a alquimia, né? Eu vou beber um pouquinho de água. A alquimia, né? A transformação do metal em ouro, a busca da vida eterna, ressurreição, né? Mas eles têm né? Então os alquimistas de início fizeram várias químicas, foi quando foi conquistada as drogas, né? A drogaria hoje ela existe por causa dos grandes panelões mágicos, onde eram botadas as folhas, né, dentro daquela panela e faziam elixir. Muitos morreram por causa disso, porque fizeram um grande veneno, né, de uma reação química muito grande, reação química. E os nossos relações, porque as folhas têm vibrações, têm energia e formam uma química, né? Às vezes o teu café com leite, a dose que você dá para o outro tomar, ele não consegue engolir. Né? E aí existem os processos reativos, né? Porque a pessoa ela tem um limite próprio. Nós somos humanos e temos nossos limites. E isso não queira dizer, né, que a sua mágoa, né, a dificuldade de digerir a situação, né, ocorre a nível de um processo mental, uma forma de pensar, porque aqui o triângulo está em cima. Então a causa, a origem até das suas emoções, né, é por causa de uma estrutura de pensamento, uma filosofia, uma lei, né? Não, isso é por direito, aquilo é por errado, isso é por... E isso está te aprisionando, isso está dificultando você alguma maleabilidade, algum movimento positivo para liberar você do campo de dor. E aí você fica presa àquele que você não quer, porque enquanto você não resolve isso, você fica aqui, polarizando e batendo de frente, né? Resistindo, sai, e aí você não resolve, né? E aí quando junta aqui, né, e ocorre aqui uma síntese, qual a solução? Não é assim que a gente faz no nosso trabalho? A gente está com um problema lá, aí a gente reage, a gente fica, não vou fazer isso não, e deixa para depois. Você tem uma empresa, você faz isso, você vai para o buraco com a empresa, né? A vida também vai para o buraco, nós também vamos para o buraco, né? Então a gente precisa, né, olhar isso aqui como um empresário, porque a vida é uma empresa, né? Relacionamento é uma empresa, né? Então a gente é responsável, ninguém é responsável pelo nosso bem-estar emocional, psicológico, mental. Nós é que somos responsáveis pela nossa saúde física, né? E o amor próprio, o caminho do autoconhecimento, nos ajuda a sair dessa vibe doentia, né? Que nos, né, atrai. Quanto mais eu olho para isso, eu vivo isso, eu fico olhando para isso e resistindo a isso, mais o universo entende que é isso que eu quero. Isso na lei do segredo a gente aprende.
Então, né, se a gente não está conseguindo lidar com a situação e resolver a situação de forma que a gente busque um novo caminho, né, aí então, né, a gente precisa se estruturar, a gente precisa criar um coeficiente emocional eficiente que nos permita elevar os níveis da consciência e lidar com mais habilidade, mas uma habilidade liberativa, seguindo sempre a elevação e o progresso. E esse é o grande elixir da vida eterna. Estaremos contribuindo ao sistema organizacional físico, né? Realizando uma boa homeostase, nosso corpo irá funcionar com mais harmonia, né? Nosso corpo irá funcionar, né, de uma forma mais harmônica, nossos órgãos, né, vamos dizer assim, muito obrigada, né? Mas nós também, né, vamos participar do nosso sistema familiar, porque isso é uma rejeição, né, a próprio aquilo que se apresenta, né? Mas não vamos culpar nem julgar, porque o desconhecimento da verdade, né, leva o conflito da dor, né? Então é a zona cega que está impossibilitando a solução, né? E depois nos virarmos para a vida, para novas coisas que irão se apresentar para nós, novos desafios, talvez desafios, né, mais difíceis, né? Porque a pessoa no início frita um ovo, se queima, mas depois ela vai se tornando mestre de fritar ovo e daqui a pouco ela abriu uma empresa, né? Tá? De fritar ovos. Ela frita 1000 ovos por dia com uma destreza e habilidade e rapidez. A vida talvez não tenha mudado, né? A vida talvez não tenha mudado, mas isso virou para ela uma missão, né? E ela passa até a prosperar e ganhar dinheiro nesse campo, né? Os nossos temas de sofrimento, eles são campos, né, da nossa missão. Então a nossa alma vai sempre trazendo questões, isso aqui sempre para todos, né? Vai sempre trazendo questões para a gente, né, que nos leve, que nos motive a buscar, né, soluções para aquilo, né? Então tem um tsunami, né? O homem teve um tsunami, invadiu lá, né, o país e tal, morreu um monte de gente, né? Então o que acontece? Vamos estudar meteorologia, vamos ver, vamos tomar conta disso, né, para poder escoar antecipadamente antes da coisa acontecer, isso, mas isso dá isso. Aqui é o pensamento do conhecimento, né? E aqui é a sabedoria, conhecimento e sabedoria, né? Aqui a contemplação, né? Abertura para o novo, e aqui uma nova compreensão e concepção dessa abertura para o novo. Então o feminino e o masculino, eles são complementares, eles não são contrários como muitos se imaginam. Eles trazem o equilíbrio da observação da vida e do mundo para entender os pontos cegos, para não continuar sofrendo, né, e se vitimando ou repetindo padrões da vida. Tá? Ih, cara, eu já dei uma palestra aqui. Mistério lunar, tá? Que é diferente daqui no mesmo tema de ontem, foi outra palestra, né? Então, o mistério lunar, a vida existe alguns mistérios a serem resolvidos. E tem parte destas questões que estão pendentes na zona cega, né? Que, né, você tem que buscar soluções, né? Então aqui a lua, né, o mistério lunar fala do lado sombrio, as sombras, né, situações, limites que a nossa consciência impede, né, de absorver o conhecimento, de entender do porquê que nós estamos passando por aquilo. E muitas vezes as nossas dores não são só nossas, são transgeracionais. Nós estamos identificados com alguém da árvore, da vida, né, da árvore familiar, e com isso, né, outras pessoas que já passaram, mulheres, homens, que já passaram pelo contexto de dores e mágoas correspondentes, né, aonde pegamos o bastão da vida para escrever um novo capítulo dessa história. Mas aí nós repetimos o capítulo, né? Nós estamos no tempo e espaço onde tem recursos, meios de comunicação explodindo aí, eu aqui, né, o labirinto.
Então você vê que a pessoa se sente presa a uma situação, mas ela não se liberta, né? O vidro é transparente, consegue olhar para fora, ela consegue até olhar a vida, mas ela não se encoraja de se lançar para o mundo, né? Esse vidro aqui, ele pode ser quebrado, mas ela fica ali dentro, né? Então é uma forma de criar uma autoproteção, né? Então a pessoa, na verdade, em vez dela reagir, ela resiste a viver, né, as questões que estão no seu sistema, né? Porque é uma grande constelação. É como você fosse o astro centro, né? E tivesse um monte de estrelas, planetas, né? Um monte de, né? Tudo circunda você, que são pessoas, situações, coisas, né? Mas que tem a ver, né, com você, com tudo que está dentro de você. E conforme você vai se entendendo nessa relação com tudo que está fora aqui, você vai evoluindo, né? Senão você fica presa nesse buraco, né? O buraco do padrão que a pessoa cria, que ela vai cavando, né? E ela vai, em vez dela evoluindo e subindo os vórtices da consciência, né? Ela fica igual cachorro atrás do rabo. Ela fica andando sempre no mesmo pensamento, concentrada, até que ela forma um buraco que ela mesmo entra e torna-se, né, esse vidro, né, de areia, né, essa confinação pelo processo de dor da vitimação. Tá? Então lá eu falo alguma coisa sobre vitimação no outro vídeo, né? Essa estrutura precisa demolir, precisa, né, desfazer com essas estruturas, né? E a nível mental, né? Cofe a boca, comunicação. Mas quando eu falo, eu penso no que eu falo. E a linguagem se faz na mente, no triângulo superior, né? Então, né, a mente, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que a gente precisa nos estruturar, né, de forma que a gente consiga conviver, né, com essas formas diferentes. Então aqui a Torre de Babel nos fala da má comunicação, da comunicação, porque aqui é Kof, a letra Kof é boca, né? Então fala da comunicação, do mal entendido. Como é que eu posso entender uma pessoa que não fala a mesma língua, porque o sistema dela é outro? O meu é preto dela, o meu é branco, dela é preto, ou dela é preto e o meu é branco. Então são linguagens, mas são essenciais para, né, que no mundo se faça a nova forma, porque aqui, né, desafia a você a uma nova proposta, que não vai ser tão branco, vai ser cinza, a história do café com leite, a gente se mistura, né? E aí, né, a gente, né, o café e o leite, a gente se mistura. E aí forma o café com leite, né? Entendeu? E aí nasce uma nova forma. Isso é a condição criativa da procriação do universo, né? Não é, gente? O homem precisa da mulher, né? E assim, eu não estou falando meramente do homem e da mulher, mas tudo no universo, como, né, é o feminino mais e o menos, o feminino, né, os elétrons, prótons, na constituição na constituição atômica, tudo no universo assim. E aqui pede, olha aqui, ó, justamente, olha aqui, né? Você no centro, regendo, né? Co-criando com Deus. E aqui todos os astros em volta de você. Bem o que eu falei. Não preciso, né, nem falar muita coisa. Vamos aqui ao anjo, né? Nesse livro dos nomes de Deus. Nós vamos ao primeiro anjo, né? Tá? Ali nós temos ali representando esse homem velho, um Deus, né? Onde ele estava regendo a orquestra dos astros, né? Ele faz dos astros, né? Ele rege, né? E nessa relação, né? Porque ele aqui, ele está regendo, né? Tá? A sua grande orquestra. E aí a vida vai acontecendo, os fatos vão acontecendo. Então, alguns estímulos que nos advêm desse fator, advém, né, do estímulo
porque vem do sistema maior, né? De uma organização maior, que é o nosso ponto cego. Nós não conseguimos entender porque algumas coisas acontecem conosco, tá? Mas acontece. E a gente tem que pensar que não acontece só conosco, acontece com o universo, né? Acontece. Quantas pessoas estão passando pela mesma coisa que você, exatamente a mesma coisa? E será que elas vão tomar a mesma decisão? Não, elas vão tomar caminhos diferentes. Então, as respostas da vida para ela serão diferentes. Umas serão muito negativas, né? Pode ter pessoas que tirem a própria vida. Tem outras pessoas que usam isso, né, como a motivação de uma missão na vida. Tem pessoas que têm um acidente de carro, perde uma perna, vão lá, escrevem um livro, né, vão buscar causas de trabalhos, né, de assistência social, porque perdeu o seio, né? A mulher perdeu o seio, e aí ela vai ajudar outras mulheres a passar pelo câncer, né? Então isso, né, ela está ajudando, ela está aqui, ó, ela está no processo positivo, né? E reativo e não resistente, né? E com isso, né, ela escreve um livro sobre o assunto que vai ajudar outras, mas no contexto social, aquilo que parece, né, uma perda, né, não é uma perda, é um grande ganho, né? Então ela faz do seu caos uma vitória, tá? É isso que eu quero dizer para você. Então o anjo, né, Iehu, né, Iehu, né? Deus elevado acima de todas as coisas. Esta carta fala da força de ir além, de se superar. Talvez o momento presente esteja exigindo de você um esforço a mais, tá? Terminou um esforço a mais, uma dedicação além daquela que você vinha dispensando ultimamente. Este arcanjo sugere que o sucesso é possível na dependência de maior capacidade de concentração, ou de pelo menos mais uma tentativa. Medite também no anjo, né? Nesse anjo, para adquirir o dom do empreendedorismo, da energia necessária para a execução de qualquer trabalho, do mais simples ao mais árduo, também para a conexão com a luz, né? Então fala da força de ir além, de superar. Talvez o momento presente esteja exigindo de você um esforço a mais, né? Então fala aqui da superação necessária, né, que acontece aqui, e vamos ver aqui fazer diferente, tá? A primeira mensagem serve para todos, tá? Automaticamente. E vamos ver aqui. Não espere ter tempo para começar a mudar. Isso não vai acontecer, porque a tendência é nunca nos sentirmos prontos para fazer algo que nunca fizemos. Lembra do ovo frito? Né? Que eu vou fritar ovo e eu viro o mestre Cuca do ovo, né? Então, nunca nos sentimos prontos para fazer algo que nunca fizemos. Você precisa criar esse momento. Um jeito fácil de associar um novo hábito a algo que você já faz rotineiramente sem pensar. Por exemplo, como fritar ovo, né? Por exemplo, assim que acordar, vou meditar durante 2 minutos. Que oportunidade você pode gerar na sua rotina com esse tipo de associação? Faça diferente. Tá aqui a mensagem para você, né? Então, estou sendo tomada pelas mágoas da injustiça e não consigo esquecer. O que Tarô me diz? Gente, abre as portas para você. Se você ficar, né? Substitui, né? Ficar pensando no que aconteceu e coloca no teu tempo, na parte da manhã, a meditação, né? Entrar em meditação e entrar em gratidão ao universo, porque o universo
agracia novas oportunidades. Disso aqui eu só tomo o que é bom. O que é ruim eu deixo com você, né? A sua, não, daqui eu só tomo o que é bom, né? O aprendizado que essa situação me oferta. E se o aprendizado positivo que essa situação me oferta. E deixo com você 50% e levo daqui 50% que é meu. Faça essa meditação de manhã, né? Faça uma reverência a tudo que aconteceu, diz assim: eu aceito isso do jeito que é, né? Serviu para o meu crescimento, né? E o que você aprendeu com isso? Pensa, é a terceira parte da meditação. O que eu aprendi com isso? O que eu precisei, né? O que a vida está me pedindo? Para você não repetir lá na frente, né? Na próxima lição da vida. Ficar repetindo que nem cachorro correndo atrás do rabo, ninguém merece. Ou ficar andando sem ir para lugar nenhum, né? Pior ainda, né? Então, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos à segunda posição, que é a Lua. Essa segunda posição, que tem a pedra da Lua, a Lua, né? Ela remete a aspectos também, é a mesma coisa, aspectos nebulosos na segunda posição, aspectos nebulosos da nossa personalidade, né? Questões que estão na zona cega da nossa percepção em condição da realidade. São as nossas zonas cegas que não conseguimos perceber aquilo que está oculto em linguagem subliminar, né? E aí ficamos transitando no desconhecimento da verdade. Então as nossas percepções estão embotadas, né? Porque a lua é escura, a lua aparece na noite, o sol ele clareia, o sol ilumina, o sol ele se mostra, né? Mas se nós estamos na zona escura dessa questão, automaticamente ficamos transitando, né? Na correspondência sombra, né? A sombra ela some ao refletir a luz, né? Porque a sombra é a ausência de luz, né? E quanto mais luz a gente põe numa situação, mais essas sombras vão se tornando tênues, né? E vão se dissolvendo, e a gente vai conseguindo ter uma visão iluminada do sol, uma visão clara, o sol e a lua. Aqui também tem uma polaridade, né? A lua e a sombra e a lua, elas são essenciais, né? Quando nós temos o sol de meio-dia, nós temos uma sombra muito forte, né? Porque se polariza, né? Então, meio-dia, o sol, tanto o sol quanto a sombra, ela se firma, né? Com muita gravidade. É o pior momento do dia para se tirar uma fotografia, né? Porque com a sombra e o sol, as nossas feições ficam muito agressivas. Não é, né, aconselhado, né, as fotografias. Isso aí já remete uma mensagem subliminar, né, de separação, né? Aqui se configura, né, delineia algo bem que está para cá e algo que está para cá. Aqui é a sombra, né? Você tira uma foto meio-dia, um lado do teu rosto fica escuro e o outro cheio de luz. E a foto você não consegue enxergar bem, né? Um lado você vê muito bem, mas o outro você não vê. E muitas vezes a gente vê somente o nosso lado, aí ficamos transitando nas nossas dores, nas nossas mágoas, né? E a gente não consegue ver o lado sombra, o outro lado, né? E qual é o nosso lado, né? Qual é o lado aqui, né? Então, essa luz, a própria vida remete para a gente a luz, né? Para que possa dissolver os aspectos sombrios, né, da nossa personalidade. E através da experiência, a experiência, a vida, ela, né, a nossa relação com esse contexto, né, a nossa matrix, quando a gente circula lá dentro, é que a gente vai fazendo conhecimento do eu. Essa situação eu consigo lidar bem, essa situação eu não consigo lidar mal, essa aqui eu não sei fazer. E quando a gente está na vida profissional, como disse, né? Aí eu vou ter que procurar recurso, eu vou ter que procurar uma formação, eu vou me esforçar, né?
para ter habilidade, né? Eu não vou ficar assim com mágoa porque não deu certo na profissão lá, no trabalho, né? Porque eu não sei fazer isso, aí eu fico naquela sofrência, não. Eu vou procurar formação para que eu possa cada vez mais me torne um bom profissional habilitado. Isso remete, né, a ganhar bem, a subir de cargo, né? Mas na vida emocional, na vida, né, a nível de consciência, nós também subimos de cargo, né? E quanto mais a gente se habilita nesse aspecto, na formação, né, do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental, né? Quanto mais a gente se forma, né, se habilita nas nossas reações, nas nossas atitudes da nossa vida, né, nós não traímos a nós mesmos, não ficamos com calça curta, né, no meio do caminho, tá? Então essa carta aqui, o lago, né, já remete sobre tudo que você viveu, né, as lágrimas que você chorou e tal, né? Mas aqui fala de a essência, ao âmago da coisa, para entender a forma como realmente tudo se processou, né? Para que a gente possa entender, né, o resultado desse lago. Esse lago, ele tem uma nascente, né? Então, o que está falando, né? Tudo que está aqui corresponde a algo que nasce aqui. E nasce aqui dos opostos, né? A essência aqui, a essência, né? É como você vai, olha para uma fruta, você está comendo a fruta. A polpa da fruta, ela pode ser amarga, pode ser doce, né? Mas você tem que passar pela casca. A casca é o mundo da aparência, é o mundo tridimensional. Você olha a fruta, a aparência, ela pode ser linda, mas ela pode ser um veneno. Então você tem que, né, explorar a polpa, né? Então você tem que comer da polpa. O que é isso? É experienciar. Teoria não leva a nada. Eu posso falar de você um monte sobre maçã. Se você nunca viu a maçã, não vai adiantar nada. Você precisa comer a maçã. Você precisa saborear a maçã. Você precisa viver a experiência. E aí você vai penetrando no fruto, né? E aí você vai tendo que a intimidade. Isso é uma visão dentro da cabala, né? Dentro da área mística. E aí você chega à semente. A semente tem toda, né? Aqui a semente, né? A raiz do processo, ela carrega toda a essência do sentido disso aqui, né? Ela carrega todo o sentido disso, porque isso aqui nasce daqui, tá entendendo? Então, né, a gente precisa entender todo esse processo, né, que é a nossa área cega. Há algo oculto lá em cima que sustenta esse lago. Eu posso ver o lago, mas não vejo, né, da onde ele advém, aonde que é a nascente desse lago e por que que há essa nascente, né? Então eu ignoro, existe uma zona cega da minha percepção. Há algo oculto na minha vida, né, que se processa que eu não estou conseguindo entender. Então eu preciso ter uma visão. A visão feminina, né, ela consegue ter essa percepção mais profunda, né, dessa questão, tá? Ela não fica na lei da causa só pela lei de fatos, né, de sequências de fato. Aconteceu isso porque foi assim, porque não sei o quê. Ela fica meramente no tridimensional, no aparente, né, olhando para aqui, sem busca mais profunda da essência da ocorrência, até para que ela possa entender, né, o que realmente está velado através dos véus da aparência. Então, há algo muito mais profundo e quando ela entender isso, ela vai conseguir sua metamorfose, ela vai conseguir a sua transformação pessoal. E aqui pede uma transformação, aqui pede a metamorfose. A carta da morte, né, é para que a gente morra o que é essa morte? Essa morte é quando a gente fecha a porta e vira as costas para o passado, para questões do passado, né? Quando a gente entende o que aconteceu, quando a gente consegue entender além do aparente,
a gente consegue ver a zona cega. Então aquilo, né, que era a causa das nossas doenças, das nossas preocupações, das nossas dores, das nossas decepções, né? Que o mal morre, né? E a morte é essencial na nossa vida, que a morte é um rito de passagem. A morte não é a morte em si, mas a morte é um pedido, né? Aqui é o signo de Escorpião, né? Fala assim, precisa o Escorpião, o que ele faz? Para ele entender, ele corta, ele não fica sustentando uma situação, né? O Escorpião, ele não gosta de se ver encurralado numa situação e ficar em sofrimento, ele simplesmente corta. Mas, né, nós precisamos ser um pouco piscianos, né? Peixes, né? Por quê? Porque o Escorpião, ele precisa do signo de peixe como complementar. Por quê? Porque o peixe, ele vai fundo nas águas, né? Então, se a pessoa ela está, né, desconsolada, com mágoa, ela está emocionalmente comprometida, né? A prisão dela é emocional. Mais do que a prisão que o outro imputou a ela quando fez uma ferida, ela se catuca o tempo todo. Ela catuca a ferida para manter a ferida. Então, aqui está pedindo uma metamorfose disso, né? Está pedindo o quê? Que saia desse campo, né, de reclusão, né, e de retenção, e faça um movimento harmônico com a vida, para que a vida possa seguir, para que novos capítulos da sua história possam acontecer, porque senão termina aqui. A morte, ela tem duas faces. A morte fecha a porta, né, para o limitado, permitindo o mundo das probabilidades, a pessoa vira a face para a vida e segue, ou ela fica com a própria morte, né? Então é um rito de passagem, eu fico aqui, eu morro com tudo isso, ou eu sigo a vida, né, e crio, né, um contexto melhor para mim. Mas se ela não resolve a sua dor, se ela não resolve a sua mágoa, ela fica presa, né, no sistema limitador, né, resistindo. É como fosse assim, é como a pessoa estivesse se maltratando, né? Ela está se chibateando, ela está o tempo todo remoendo uma coisa, né, que machuca ela. É como ela estivesse se batendo. Mais do que o outro fez, né? Essa dor, isso até agrava o que o outro fez e aumenta, né, o que o outro fez, porque a pessoa ela fica remoendo aquilo. Então ela passa várias vezes. Aquela pessoa fez você passar pela primeira vez, mas você remoendo, você repete em mente, no seu campo mental e emocional, você fica ali, né, que os psiquiatras chamam, né, de masturbação, né, mental, né? E isso cria depressão. Daqui a pouco você está com doenças psicossomáticas, né? Precisando tomar remédios, né, que vão comprometer, né, o corpo, né? E as doenças emocionais psicológicas, né, as pessoas acabam muitas vezes entram em surto, né, nos hospitais, elas entram tudo em cadeira de roda, né? Porque vai havendo, né, a falência dos órgãos. A depressão leva à falência dos órgãos. E começa pelo enfraquecimento dos braços e das pernas. A pessoa anda com dificuldade, né? Não queira que isso vá acontecer, veja bem. Mas você precisa buscar, né, entrar em ritmo com a vida, porque aqui nós temos, né, um instrumento musical, né? Entoar salmos, né? Fazer orações, entrar numa vibração mais elevada, para que as portas da vida, né, tá? Para que haja uma transformação nisso e a porta da vida, né, você
possa se transformar. Ele está sentado em cima das nuvens. Nuvens remete à sombra, traz sombras na terra, né? E tem um aspecto lunar disso, né? Porque as águas estão correspondentes às fases lunares, né? Então ele está acima das nuvens. Então, por mais que chova e o tempo esteja cinza, escuro lá embaixo, ele está sempre contemplando o sol. Então precisa buscar uma outra vibe, né? Buscar um outro ritmo, sair dessa situação. Nós temos, todo mundo entra numa noite escura da alma, né? Mas ficar na noite escura da alma, aí há de se repensar, né? Isso não tem que durar, né? Porque a pessoa entra numa separação, numa morte, na perda do ente querido, num acontecimento difícil da vida, seja qualquer natureza, nós temos que ter um tempo para digerir, né? Porque isso pega a gente muitas vezes de surpresa num grande impacto, né? A gente não esperava isso. E aí traz indignação, a indignação em relação a pessoas, situações, coisas, a vida, né? E a Deus. Quando a gente não consegue entender. Isso que nos faz criança, isso que nos faz pequeno. E o pequeno e a criança, né, ele está na zona cega da vida, porque ele se coloca em vítima, né? E o vítima não faz nada para mudar uma situação, tá? Então nós temos aqui o número 34, o anjo 34, né? Então, né, quando a gente está percebendo que a gente está participando da vida, né? E a gente não é algo passivo, né? E as pessoas preferem ficar no estado passivo, né? Porque tomar decisões, tomar a frente, né? Ser o mestre da condição é aquele que, quando dá uns burros na água, quem é que vai para a cruz, né? É o mestre que vai para a cruz, é aquele que lidera, aquele que conduz os demais. Se deu mal, todo mundo cai de garfo e faca em cima dele. Então, né, às vezes essas são as posições mais corajosas, mais honradas, né, de mudar uma situação e tomar decisões. Então, por mais que as coisas possam dar errados, eu estou em movimento, estou participante, eu não desisti de viver, né? Eu não vou ficar com a morte, né? Porque quem parou, né? Quem para é para morrer, gente, a gente para dentro do caixão, né? A vida está sempre estimulando o movimento, tá? O número 34, o anjo é Lerá, tá? Salmo 131, este arcano é o anjo, Deus clemente, você clemer a Deus, rezar a Deus. Eu não falei para entoar salmos, né? Tá? Músicas, salmos, né? Para você elevar suas vibrações, se elevar junto com as suas vibrações. Este arcanjo sugere a solução do seu problema passa inevitavelmente pelo perdão. Analise o fato sob uma perspectiva mais abrangente. Lembra das zonas cegas? Analise o fato sob uma perspectiva mais abrangente, menos estrita e, sobretudo, sob o ponto de vista verdadeiramente honesto. Se você estiver encontrando dificuldade para perdoar alguma pessoa ou situação, medite com esse anjo, né? Lerá. Faça-o também para manter respeito e obediência dos seus funcionários e subalternos e para evitar ser atingido pelas cóleras alheias, tá? Então aí deixo a linguagem subliminar para você. Eu ia até botar a carta aqui, né, de Exu, mas não vou. Vou botar uma mensagem: faça diferente, tá? Aqui para você. Se quer melhorar sua qualidade de vida, você vai precisar eliminar os maus hábitos e cultivar hábitos benéficos para você. E mais fácil, falar do que fazer. Por isso é importante incluir no cotidiano pequenas atitudes que podem gerar bons hábitos, hábitos poderosos para a sua vida como um todo. Uma sugestão é se acostumar a agradecer, gratidão. Uma sugestão é se acostumar a agradecer por todos os dias pelas coisas boas que acontecem para você. Tire 10 minutos antes de dormir
para registrar no papel 3 momentos do dia que geraram alegria, satisfação, contentamento e qualquer outra emoção positiva em você. Faça isso todas as noites durante um mês. Depois volte às suas anotações e observe como você vai se sentir e que tipo de coisas você fez e que tipo de coisas que você fez e que podem repetir, né? Então, nós erramos, né? Então, na relação, a química não é boa, né? Você mistura sabão de coco com água sanitária, com detergente, é uma química, né? A gente, na relação com as pessoas, exige uma química, existe uma química, né? Então, a gente precisa saber dosar o café com leite, como eu disse inicialmente. E aí as coisas começam a se processar. Então, né, a pessoa diz que psicologia é para o psicólogo, que filosofia é para o filósofo, né, que espiritualidade é para o padre. Não é assim, né? Não é assim. Nós temos 4 pilares que a gente é como um banco, a gente se assenta, né, se firma, é como uma casa. Nós temos que ter as vigas, né? Então, nós temos 4 pilares físico, mental, emocional e espiritual. O que está assim, hein? De repente a casa está toda assim, ó, ela não consegue ficar de pé, você não consegue ficar de pé. Então, na psicologia transpessoal, a gente vai olhar o que está pendente. Então, se tiver um mais desenvolvido e o outro não, é problema, né? Então, isso tem que seguir junto. O desenvolvimento nos 4 níveis o caminho do autoconhecimento é essencialmente para o seu equilíbrio. Você como ser, eu conseguir me relacionar com tudo em volta, né? Sem perder minha estrutura de estabilidade, ok? Então é isso que eu deixo para você. Sem mais delongas, vamos para a pedra verde, né? No azul claro, né? Azul claro, ele remete na árvore da vida. Nós adentramos aqui, né? Na árvore da vida, em Tiferet, né? Que é aqui no meio, a Sefira da beleza. Na árvore da vida aqui, né? Nós temos bem aqui no centro a beleza de Tiferet, tá vendo aqui, ó? Bem no centro aqui se encontra, tá? Mas você tá fazendo esse caminho para cá, para Resed, que é a pedra verde. Então você tá aqui e você faz essa passagem o tempo todo aqui, né? Ó, tá? E tem aqui Iod, a letra Iod. Iod é signo de virgem. Signo de virgem, Iod, remete a trabalho, né? Iod, a letra Iod da Cabala. O caminho, o trânsito, né? Andando para cá e para cá. Então, o que remete a esse caminho na árvore da vida? Através do trabalho, da minha dedicação, né? Criando novos projetos, novas organizações, novas estruturas, ou seja, no campo do pensamento, ou seja, no campo das ideias, né? Ou seja, no campo das emoções, porque o virginiano é aquele bom que limpa a casa, é ótimo para criar organizações, planilhas, né? Então, assim, eu vou organizar a minha vida, eu vou sair desse estado de caos. Se eu estou vivendo isso até agora, eu vou tirar da minha vida aquilo que não serve mais, porque ele conserva algumas coisas, né? O virginiano, e é Mercúrio, que remete à comunicação, à palavra, à inteligência, ao conhecimento. O virginiano é muito inteligente e ele consegue administrar a vida de jeito, né, que impeça o caos. Às vezes é isso que está impedindo um bom relacionamento. É isso, né, que você está acumulando mágoas correspondente a outra pessoa, mas você não está entendendo, né, que a vida desse jeito, né, não funciona. E talvez a outra pessoa queira dizer para você aqui, olha aqui, ó, olha, desse jeito não dá, né? Desse jeito não dá. Você precisa, né, melhorar. Então, as pessoas às vezes fazem algum apontamento, que fala Mercúrio, comunicação, né? Muito a fala, né? E, né, os virginianos, né, ou a pessoa que está sob a influência de Mercúrio, né, ela é afinada em percepção
de alguns pontos pendentes que impede, né, a harmonização, né, a fluidez. Imagina, né? Imagina, né? Você já imaginou a pessoa que não cuida do teu carro, que é o veículo de transporte, né? Então, você precisa adquirir um veículo, uma Merkabah, que permita, na Cabala chama de Merkabah, que permita a sua condução pela vida com fluidez, com, né, prosperidade, com assertividade, né? Que esse mecanismo ele funcione e gere em você um hábito, né? No início pode ser muito difícil, né? Mas conforme você ao pouco você vai gerando hábito, né? Mecanismos próprios, né? Isso te habilita e você vai cada vez mais aperfeiçoando, buscando que a perfeição, né? A formação própria, né? E Netza, né, fala muito de pessoas que são capazes para ganhar dinheiro, para administrar a vida. Ela não tem problema, nenhum problema. Elas resolvem a vida com muita perspicácia, são boas para ganhar dinheiro, né? Tá? E o vício aqui é a indolência, é a bebida alcoólica, é o sexo, é a vida fácil do dinheiro, né? A corrupção, né? Não quer trabalhar, tá entendendo? Então tem tudo aqui, tem questões do lado da árvore que aparece aqui, o apego sistemático, né? A rigidez, porque tem um caminho que vai, a ponte, né? Vai de Exode até, vai de Tiferet até, vai daqui, né? Vai de Tiferet e desce, é uma ponte na árvore da vida que vai até Netza. Então mostra assim, né? Se você conseguir fazer esse caminho de virgem com excelência, você toma autonomia, empoderamento sobre a sua vida, porque o azul fala de empoderar-se, né? Aprender, né, a gerar hábitos, tá? Que são, né, que tragam harmonia, que tragam eficácia, né? Hábitos pessoais, que tragam eficiência na lidada do cotidiano, né? E essas coisas você não está conseguindo entender. Botar-se na posição de vítima, e esse caminho, menino, é o caminho para o sucesso. Porque, né, essa Sefirote Netza, né, a cor verde, remete à vitória. Na árvore da vida é a síntese, né, de todas as passagens, de todos os caminhos, é a vitória. E quem está ali no meio? Yod, né, que é virgem, signo de virgem, né? Buscar novos veios, novos caminhos, né? Procurar ver, fazer experiências, né? Ver o que está acontecendo, porque, né, a virgem ela carrega a lamparina no tarô, né? Então remete à lamparina, né? Essa lamparina ela advém, né? Mostrando que iluminando no escuro o caminho, né? Vamos fazer esse caminho, é um caminho, né, que leva ao sucesso, à vitória, à perfeição, né? E às vezes a gente fica mágoa porque a gente não consegue entender e a gente se fecha, né? Mas a gente precisa fazer a reconexão, a carta da reconexão, né? Fazer a reconexão o quê? Né? Se abrir para a vida, né? E fazer essa reconexão com as polaridades, né? Eu tenho que ir de Exode para Netza, eu tenho que fazer essa grande ponte, a ponte da vida, o caminho que eu estou me fechando, que eu não quero fazer. Olha lá, está fechada a pessoa, né? Ela se fechou. Às vezes a pessoa se fecha tanto da vida, na mágoa, no ressentimento, né? Que ela se torna uma ostra, ela nega a vida. E aqui não, está pedindo para você se abrir para a vida, né? Para você tomar a vida, tá? Então aqui, decifra-me ou eu te devoro. E aqui está escrito a esfinge, né? Eu falo para você, né? A vida está trazendo uma charada, né? A vida coringa, né? Está trazendo uma grande charada para o Batman, né? Decifrar. O Batman é você, né? E se você não decifrar isso, né? Você vai ser engolido por ela mesma, porque você está se fechando, né?
Imagina uma planta que começa a encolher, ela não quer viver mais. A flor fecha, murcha, né? É como se estivesse murchando, né? Mas ao contrário, é brotar, né? É sair as folhas, é crescer, né? Tá? E você precisa se reconectar às suas raízes, né? A força vem dos nossos ancestrais. Como é que está a tua relação com família, pai, mãe, né? Então, né, de trás é que vem a força. Às vezes a gente busca apoio nos parceiros, nos amigos, nos colegas de trabalho, não é, né? Na vida do cotidiano, há pessoas que não têm nada a ver, né? A nossa força para a vida, nossa energia vital vem da nossa ancestralidade. Faça a constelação sistêmica para sair dessa vibe, né? Talvez até ajuda psicológica se a constelação sistêmica não for o suficiente, porque a constelação sistêmica tem resultados rápidos, tá? Aqui nós temos a família, aqui ó, família sentada num banco, né? Todos sentados, confraternizando, e o anjo ali ajudando atrás, né? A essa harmonia, a essa confraternização. Mas esse anjo pode ser você, né? Tá entendendo? Então, né? Às vezes nós somos convidados, dentro da família nós temos função, uma posição, uma importância. É que o sol, ó, o sol advém com você. Então fala assim, se você trabalhar, né, com o anjo vai trazer, vai fazer novamente, né, o dia se iluminar para você ter significado e sentido, né? Mas o sol necessita, né? O sol aqui com a esfinge, né? De decifra-me ou eu te devoro. Então você precisa jogar a luz de Iod, né? A luz do eremita, você precisa jogar na esfinge, né? Resh representa a cabeça, né? A letra Resh da cabeça, o sol representa a cabeça, né? Mudar a cabeça, mudar a forma de ser, tomar uma nova consciência. Isso está sendo exigido de você, né? Ou você me decifra ou eu te devoro, né? É como o Coringa, às vezes, né? Lembra do filme do Coringa? Botava cada desafio, né? E aí o Batman tinha que correr atrás, né? E aqui tá pedindo para você correr atrás da vida, né? E tomar a vida, fazer o exercício que eu botei na posição 2, vai lhe servir bem nessa proposta aqui, vai te auxiliar bastante, entendeu? Na tua compreensão. Anjo 39, vamos ver o que o anjo diz para você. Na posição 39, anjo Riha, né? Rihael, que este arcanjo fala de um trabalho interno, psicológico, esse arcano fala de um trabalho interno, psicológico, de centralização e de conscientização de que fazemos parte de uma espécie e não somos seres isolados. Nós fazemos parte, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Você com outras pessoas confraternizando, ó, você não é um ser isolado, né? Tá? Não é uma ameba no meio da floresta, tá? Também pode significar o trabalho de harmonização de todo o grupo, né? Que está ou estará sobre a sua responsabilidade, exatamente, né? Esse anjo aqui pode ser você, né? Aonde você entra numa forma e numa visão negativa, né? Porque Iod é virgem, virgem é ótimo para administrar e arrumar a casa. Se tá bagunçado aqui, vamos botar ordem. Ei, vamos botar ordem na casa, né? Entendeu? Oi, como é que é? Né? Então, virgem às vezes ninguém gosta, mas virgem busca a perfeição através do trabalho, né? E ela não mede esforço, enquanto às vezes ela se dedica tanto, né, que ela exaure o corpo, ela exagera um pouco, né, nisso. Mas é uma dedicação e o prazer dela é no trabalho.
trabalhar por trabalhar, ela gosta disso, né? E ela tem essa capacidade de organização na perfeição. E tem gente que fica tirada com virgem, mas a virgem, ela olha por menores, aquilo, né, que não tá legal. Ela vai ver assim, não, aqui poderia ser melhor. E como eu posso fazer melhor aqui? Melhor, né? Tá entendendo? Ela em vez de ficar, né, na mágoa, ela, desculpa a palavra, ela se emputece, né? Porque Mercúrio entra na ira, Gêmeos e Virgem, né? Não, eu vou mudar isso. Não. Eu não saio daqui enquanto isso aqui não estiver do jeito que eu quero, da forma que eu não vejo, tá? Então, aqui, caso você não se sinta capaz de desempenhar essa tarefa, peça ajuda ao anjo. Essa meditação também serve para alcançar boa saúde, longevidade e para fazer com que seus filhos respeitem, o pai. Tá? Busca a constelação sistêmica que tu resolve isso, e assim, numa pré, tá? Mas não deixa de fazer suas orações, orar e vigiar, porque a família, né? A nossa família sempre pede isso, né? Que a gente sempre busque as orações, as meditações, para que a gente não mantenha essa família aliançada. Porque sempre tem infiltrações, vem pelo meio da televisão, da internet, de amigos, né? Pessoas que se afiliam, né? Afiliada. Essas pessoas, às vezes, elas não coadunam para o bem-estar e a união da família, né? Então, a oração, né, para afastar os males da família, tem que a gente estar sempre, né, trabalhando isso. Mas você é o elemento, né, que tem a capacitação, tá entendendo? Você ainda não entendeu isso, mas você é o elemento que irá modificar o sistema. Né? Por isso que você tanto sofre, porque você segue pela lei do caminho do amor. Né? E aí você não vê isso acontecer. E aí isso te magoa. Né? Como essas pessoas se movem, como essas pessoas... Mas por quê? Porque você está na zona cega. Você não está conseguindo compreender. Quando o sol se fizer, né? E ele vai fazer através de Iod, né? Que o caminho aqui remete, né? Esse caminho aqui, né? Ele remete à ponte que liga a solução, o plug da solução, né? É você entrar com um trabalho árduo, né? Com um trabalho espiritual, usando o anjo 39, Rahael, né? Tá? Eu deixo a descrição do nome do anjo embaixo, você vai no YouTube ver o salmo correspondente a ele, faz o salmo, né? Coloque dentro da sua casa, né, uma rosa azul, uma rosa verde, que vale para os outros também, né? Faça suas orações e coloque a todo mundo, assim, você imagina na tua meditação, todo mundo sentado em volta de uma mesa redonda e no meio você põe a rosa de Jesus. E aí você faz uma oração, isso na tua meditação orativa. E ali no meio você coloca a rosa, né? E você vê ela azul com pigmento, azul clara, com pigmentos em verde, né? E esses pigmentos de luz abençoam todo mundo. Faz isso, tá? Faz isso. Quando você fizer uma reunião, bote, né? Rosas na mesa azul clara, na mesa de Natal, na mesa de Páscoa, né? Ou tem uma foto, e aí você convida Jesus para entrar no seu lar, na sua casa, se você tiver fé, né? Se você tiver religião, né? Claro que nós somos, né, do Ocidente, né? E a nossa fé pode ser a lótus de Buda também, tá? Aí vai dar certo, né? Tá bom? Mas se você não acredita, você faz a experiência, pelo menos, né? Mas tem que ter uma motivação interna, né? A fé renova a montanha, né? Então, tudo vai de cada um e a gente respeita bem isso, ok? Então, um beijo grande nos meus cravos e rosas do meu jardim. Terminamos a live de hoje, né? E um bom dia para todos vocês. Tchau, tchau.